Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Unicap Talks, nosso episódio de número 23. 23 já, hein? Foi longe, hein? Tu achou que ia durar tanto? Não passava de 10, né? 23. Eu sou Acley Viana, sou cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui do meu lado o Dr. Daniel. Isso mesmo. Também cirurgião de cabeça e pescoço. Cirurgião de cabeça e pescoço também. E vamos falar sobre o que hoje, Acley? Cara, vamos falar sobre um negócio que as pessoas têm dúvida pra caramba. Iodoterapia. E isso aí é muito importante, né? Porque os pacientes, como eles perguntam pra gente isso? É impressionante as dúvidas que eles têm. E são dúvidas que, na verdade, não são dúvidas tão médicas. É dúvida do dia a dia, né? Porque eles têm que fazer todo um preparo, uns cuidados depois. De como funciona, né? Cai cabelo, não cai cabelo. Exatamente. Né? Então... E para falar sobre isso, quem que a gente convidou hoje? A gente tem dois especialistas que fazem isso direto, mas antes de apresentar eles, eu quero fazer um agradecimento especial a quem apoiou a gente até hoje, que foi o pessoal do Mirtype, e dizer pro Marcos que a gente tá esperando ele voltar, né? Daqui a pouco ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. E eu quero apresentar para vocês dois grandes especialistas. Na verdade, eles têm uma clínica, né? Que é onde eles tratam todos os nossos pacientes. Que é uma baita clínica, Uma baita de uma clínica. Um deles é médico... É nuclear, é isso? Médico nuclear. Não, é porque médico nuclear parece que o cara vai emitir radiação, né? O cara é um super-herói, né? Médico verde, né? Verde, parece o Dr. Hulk. Aurélio, foi só brincadeira. O Aurélio é um grande amigo nosso. Seja muito bem-vindo, Aurélio. E aqui a gente tem uma tradição que tu não conhece. Eu não te apresento. Tu te apresenta para as pessoas. Quem você é, porque daí tu vai dizer o que é importante para você, o que tu valoriza, né? Obrigado. Então, é um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio, né, de podcast sobre iodoterapia. Uhum. Então, eu sou médico nuclear, como o Acley brincou, né? Não emito radiação, mas é o título que se dá, né? Médico nuclear, né? A gente é especialista em medicina nuclear. Então, ela é uma área do diagnóstico por imagem. Né? Antigamente ela estava inserida dentro da radiologia geral e era uma subespecialidade. Hoje ela tem um corpo próprio, assim, é uma especialidade isolada à parte, né? Com uma sociedade só de médicos nucleares. Médicos nucleares, Residência específica em medicina nuclear, exatamente, tudo isso. É uma residência em medicina nuclear, né? Eu acabei fazendo residência, eu fiz a residência em medicina nuclear lá no Hospital das Clínicas, na USP, São Paulo, né? E depois fiz uma especialização na Alemanha, que eu ganhei uma bolsa para Berlim, fiquei um tempo lá, né? E vim para Florianópolis para atuar nessa área, né? Junto com demais colegas, especialistas e todos os amigos aí que estão aqui hoje. E o Aurélio vai tirar as dúvidas todas sobre como funciona, o que é a iodoterapia, né? E, Acley, eu estava pensando, é impressionante a relação que a gente tem com o médico nuclear, né? Como, Aurélio, vocês ajudam a gente, como a gente trabalha junto, né? Não só a questão do iodo, mas a própria questão do PET. Cintilografia. Das cintilografias de tireoide, de paratireoide, as marcações, linfonodo sentinela. Então, é impressionante como a gente tem usa, pacientes né, a em especialidade, comuns, né? E como a gente encaminha os pacientes para bionuclear, né? E eu nunca, Aurélio, recebi um paciente que reclamasse da bionuclear. Então é impressionante como eles elogiam a clínica, assim. Bionuclear, para quem não sabe, é a clínica que o Aurélio faz parte, né? Que é a clínica deles ali. O pessoal que vai falar com a gente sobre iodoterapia todo da bionuclear. Na verdade, a gente pensou em fazer um mega episódio e resolveu dividir ele em 3, porque vai dar muito tempo. Então a gente vai gravar 3 episódios sobre o assunto de iodoterapia. Vocês vão ver eles em sequências, né? 3 semanas. Mas é todo com o pessoal da bionuclear e o objetivo é a gente destrinchar tudo. E o Aurélio trouxe de companheiro aí nessa missão de explicar o que é a iodoterapia, um físico, né, Thiago? Físico nuclear. Físico nuclear, né? Então, Thiago, tu que te apresenta, cara. Tu que dá teu currículo aí, quem tu é. Então, primeiro também agradecer aí o convite. É um desafio nosso aí, que a gente está no dia a dia aí da clínica. Eu, físico, né? Falando num podcast. Isso aí, para mim, tô debutando nesse... Podcast sobre saúde, né? Sobre saúde.
Mas assim, falando então da minha formação, eu sou formado em Física Médica, né? É uma graduação, me formei na PUC do Rio Grande do Sul. Fiz residência em Física Médica na Santa Casa de Porto Alegre, né? E aí fui convidado a vir lá no início da Bionuclear a compor a equipe, né? Então, eu sou formado em Física Médica, especialista em Medicina Nuclear e também sou supervisor de proteção radiológica perante a CENEM, que todo serviço de Medicina Nuclear tem que ter um supervisor que responda pela proteção radiológica de pacientes, de equipe da Medicina Nuclear. Né? Olha, interessante. Então, já conheço vocês há muito tempo, né? Já fui paciente também do Dr. Daniel. E os pacientes também são, né, quando chegam para a gente, eles falam muito bem. Eu acho que tu comentou a respeito da clínica, a gente sempre teve essa questão de ser bem humana, né? Porque eu acho que a saúde precisa disso. Então a gente tenta dar maior atenção para os pacientes, até porque como se torna um tema meio complicado, né, para o paciente. E, então a gente tem essa missão também de explicar para eles sempre sobre Thiago, essa terapia. Uma curiosidade que provavelmente vai ser a curiosidade das pessoas. Você, como físico, você tem contato com os pacientes que vão fazer exames, que vão tratar ali? Você, tipo... Porque, assim, quem pensa em físico é Einstein, né, cara? Sim, o cara sim, que fica fazendo fórmula, fazendo... É por isso que veio a especialização, né? Não é uma especialização, é uma graduação da Física Médica, que já separa o físico, Einstein, do físico mais direcionado para a área da saúde, onde a gente vai para... Colegas vão para a radioterapia, que também precisa... O serviço de radioterapia tem um físico que é responsável por todo o planejamento da radioterapia. Tem outros que ficam na área do radiodiagnóstico, cuidando mais da qualidade das imagens ali, de tomografia, ressonância, raio-x, além da proteção radiológica desses ambientes que envolvem o uso da radiação. Né? E, então, é uma área que a Física Médica também atua. A parte da eletrofisiologia não fica só também. na parte física, máquina, teórica, eu digo assim, eu não sou cálculo. físico. Meu filho vai querer pedir, ô pai, vem aqui explicar, porque eu não sou físico. Legal, então, bacana. a gente tem esse contato direto com o paciente, porque a gente justamente tem a missão de explicar o que é radiação, quais são os riscos, que o paciente chega muito carente dessas informações, né? E além do que, a gente, na trajetória do paciente dentro da clínica, a gente é responsável pelo monitoramento do paciente, que a gente vai explicar mais adiante ali, e também pela alta radiométrica, né? Porque o paciente, quando recebe alta da clínica, quando aquele paciente precisa ficar internado, ele tem a alta clínica, que é o médico nuclear, e a alta radiométrica é dado por nós, que somos os físicos. Né? Ele tem 2 avaliações para ser liberado para casa. Vamos ter que conversar sobre isso. Vai ter que explicar isso aí, né? Vai ter que explicar isso aí. Vamos deixar na caixinha, né? Uma coisa. Os nossos pacientes, algumas vezes, eles têm mais medo do iodo do que necessariamente da cirurgia. Então, para quem não entende muito, a gente já conversou sobre tratamento, sobre câncer de tireoide, a gente já teve um episódio sobre isso, mas assim, só para resumir, os nossos pacientes, quando tem diagnóstico de um câncer de tireoide, a gente opera, alguns casos tem indicação de algum tratamento complementar com iodo radioativo. Qual é o objetivo disso? É diminuir a chance do tumor voltar. Só que muitos pacientes têm mais medo do iodo do que da cirurgia. É um contrassenso. Mas, assim, é por causa do estigma, né? Dessa parte nuclear, radiação, de física, né? radiação. Eles comparam com radioterapia, com quimioterapia. A gente tem que explicar isso para eles e a gente sabe que vocês explicam isso detalhadamente. Mas, assim, Aurélio, como que isso começou? Como que começou o uso do iodo para tratar câncer de tireoide? Como é que surgiu isso? Desde quando que se faz? Como é que é isso? Então, já é uma história longa que tem aí, né? E realmente os pacientes eles chegam bem, assim, muito preocupados. Porque eles têm 2 grandes preocupações. Primeiro, que já tem um diagnóstico de câncer. E depois que eles vão tomar radiação, que correlacionam com radioterapia, né? Que vai cair cabelo, que vai ficar muito ruim, né? Que na verdade a gente não vê acontecer, né, tantos efeitos assim colaterais com a iodoterapia. Mas isso começou lá na década de 36, se não me engano, que começou, né, com as primeiras pesquisas. E em 1942 que foi o primeiro tratamento. Foi feito com doença com hipertireoidismo provocado por Graves, né, e que deu certo. Foi o primeiro tratamento, né?
que foi o início da medicina nuclear, né? Eles começavam a usar o iodo para para traçar as imagens para tratar a disfunção tiroidiana, o hipertiroidismo, e depois eles começaram a mapear. Então eles fizeram, né? Um físico desenvolveu uma câmera capaz de detectar aquela radiação e formar uma imagem. E aí ele iniciou... Então eu digo que a medicina nuclear iniciou pela terapia. Com a terapia. Para depois vir... Tudo isso começou com iodo radioativo. Iodo radioativo. Não foi nenhum outro radioisótopo que começou a medicina nuclear. Não. Né? Foi com o iodo. Então, e hoje que se fala muito em teranóstico, ela já começou assim, então, com teranóstico, que é usar o mesmo material radioativo para fazer o diagnóstico e o tratamento. Que o iodo faz isso aí, você faz uma imagem e faz o tratamento também. Né? Então, isso é a medicina teranóstica. E já começou assim. E aí ficou só com o iodo. Até hoje aí surgiram outros... Quase 100 anos aí de história. Então, isso está documentado que foi em 1942. Foi o primeiro tratamento. E começou com hipertireoidismo de Graves. Graves. Aí depois, acho que 2 anos depois, foi o câncer de tireoide diferenciado, né? E o FDA aprovou nos Estados Unidos em 1951. Nossa. O tratamento com o iodo. Como tratamento complementar. Não é tão antigo assim, mas ele já tem uma estrada, né? Não, já tem uma estrada aí, já não... E, Thiago, voltando um pouquinho, para quem não sabe o que é isso, explica o que é um radioisótopo e o que é o radioisótopo do iodo e como que ele age ali, como que ele funciona, por que ele funciona tão bem? Então, é um átomo, né, a natureza é formada por átomos, né, e tem alguns átomos que são estáveis e que têm a sua composição atômica estável, ou seja, número de elétrons, prótons e nêutrons, tudo equilibrado, e tem alguns elementos que naturalmente ou artificialmente eles são modificados, né, para emitir radiação. Então, por exemplo, o urânio, todo mundo fala, o urânio, ele é um radioisótopo natural, ele é encontrado no solo, né? Dizem que se deu origem numa explosão, no Big Bang, né? Então a gente tem muito radioisótopos naturais encontrados na natureza, né? E o Brasil ele é rico desses materiais, né? E tem uns que são produzidos artificialmente, no qual aí através de algum mecanismo físico eles instabilizam o núcleo daquele átomo, né, composto por prótons e nêutrons, para deixar aquele átomo estável, e em busca da estabilidade esse átomo emite radiação, energia, né? Que radiação nada mais é do que energia, né? Então, por exemplo, o iodo. O iodo ele é produzido pelo processo de fissão nuclear do urânio 235. Então, tem um processo de fissão nuclear, né? No qual um reator nuclear quebra aqueles átomos de urânio. E aquele átomo de urânio é um dos maiores núcleos de matéria, né? Então, é quebrado por processo de reação nuclear, é quebrado e forma vários outros tipos de radioisótopos. Um deles é o urânio, é o iodo 131, né? Eu explico para alguns pacientes, eu digo assim, é como se fosse um torrão de terra, onde eu tiro uma pedrinha e aquele torrão... Né? Então, cada grãozinho daquele torrão é um radioisótopo. Então, por exemplo, até na medicina nuclear, a gente usa, para fazer a cintilografia, a gente usa muito o tecnécio. O tecnécio ele é um radioisótopo vindo de um outro radioisótopo que se chama molibdênio. E o molibdênio ele é produzido, né, no processo de fissão do urânio 235, que forma o molibdênio, que é o radionuclídeo pai do tecnécio, como também forma o iodo 131 e vários outros radioisótopos. Né? O conceito de radioisótopos são átomos que têm a mesma propriedade química, porém, eles só modificam o número de nêutrons. Eles então, isso tu não sabia, hein? Eu não lembrava, é diferente. Algum dia eu ouvi. Não, que vinha do urânio não. Mas não sabia do vestibular caiu. Isso foi legal. Não, que vinha do urânio eu não sabia, isso é fato. Mas existem também produção, até o Brasil fez uma pesquisa, a gente até vinha falando sobre isso, uma pesquisa de produção do iodo 131 em aceleradores, que é o mesmo que é produzido o material, por exemplo, do flúor, né, para fazer o PET-CT, né, onde são equipamentos que aceleram partículas, normalmente prótons ou nêutrons, e colidem com um alvo, né, que no caso é o telúrio,
né? Produz e aí ali modifica aquele átomo do telúrio e transforma em iodo. Só que em escala para uso na saúde não é custo utilizado, efetivo não é dele. custo efetivo. Uma coisa interessante assim que existem as famílias radioativas, né? Então tem um elemento pai que ele vai decaindo e ele se transforma em outro elemento. Então conforme a configuração dele, ele passa a ser um outro elemento, porque ele perdeu energia, por exemplo, o molibdênio, né? Ele vai se decair e vai se transformar em tecnésio. E a gente não tem muito essa noção, né? Que o elemento se transforma. Então a origem era lá no urânio, né? E vai decaindo e vai se transformando assim, naquelas famílias radioativas. Então um dia ele já e um dia ele vai se tornar estável, né? Então ele vai perder, vai decair a radiação, vai se mudando, modificando até se tornar um átomo estável, ou seja, onde a sua composição física está adequada, ou seja, o número de prótons, de nêutrons no núcleo está equilibrado ou não emite mais radiação. Que é a tendência da natureza, né? A tendência da natureza. Está no equilíbrio e aí não é mais radioativo. Estabilidade. Ser neutro. E, Aurélio, do ponto de vista médico agora, por que o iodo trata câncer de tireoide? Ou entra na célula da tireoide, ou hipertireoidismo? Por quê? Qual é a relação do iodo com a célula da tireoide? Então, a tireoide, ela vai produzir os hormônios tireoidianos, né? A tiroxina, o T4, a triiodtironina, o T3. E na composição deles tem o iodo. Então, as células, elas têm uma proteína de membrana, as células foliculares da tireoide, que se chama NIS, né, que é o transportador de sódio e iodeto. Então, e tem um mecanismo de transporte ativo ali. Ativamente, ele vai jogar o iodo para dentro da célula. E esse iodo aí não importa se ele é o iodo natural ou radioativo. Ele reconhece como a mesma coisa. E como as células de câncer, o câncer bem diferenciado de tireoide, ele tem esse nome bem diferenciado porque ele é muito parecido com a célula normal. Então ele mantém essa mesma propriedade, né, de transporte ativo pelo NIS. Então, como ele mantém essa propriedade, a gente se utiliza disso para destruir a própria célula, né? Ele é incorporado na célula, vai fazer parte lá da tiroglobulina, então ele vai... Só que ele é radioativo. Entrou dentro da célula, ele vai atacar ali o DNA, né? Aquela dupla hélice, ele vai fazer a fratura daquela dupla hélice, né? Gerando a morte da célula, né? A apoptose. Então, a gente se utiliza dessa propriedade natural, de que a célula da tireoide, ela usa o iodo, né, como uma matéria-prima, né, para produzir os seus hormônios. Molecularmente, tanto o iodo normal, o iodo elementar ali que a gente usa, quanto o iodo radioativo, eles vão ser iguais. A diferença é que um vai estar com... Um é radioativo, instável. E por isso que no assunto do episódio vai se falar da dieta, da importância da dieta, porque a gente tem que tirar para enganar a célula, vamos dizer assim. Para não confundir. Porque a célula não diferencia, né? Esse transportador, ele vai transportar tanto o iodo... Qualquer radioisótopo do iodo. O iodo 131, o iodo 127, que é o iodo esse encontrado no sal. Agora, eles têm algumas diferenças de peso molecular, alguma coisa? Sim. Mas para nível celular isso não interfere. Ele funciona igual. Mas isso é um detalhe interessante, porque aqueles pacientes que são alérgicos ao iodo isso natural, era uma pergunta que eu ia fazer. Ele pode usar o radioativo. Não tem problema. Ótimo. Porque tem diferenças ali que não são alergênicas do isótopo, né? Iodo 131. Então ele pode usar. Então é por isso que tem pacientes que têm reações graves ao contraste. Para esses pacientes que têm alergia ao iodo, não precisa nenhum preparo. Corticoide antialérgico, nada antes. Nada. Zero. Que legal. É interessante isso, né? E muitos pacientes morrem de medo, né? Porque eu sou alérgico ao iodo, contraste iodado, né? É outra preocupação. Tem pacientes que já vêm até com teste de alérgico, porque eu tive alergia ao iodo. E assim, na clínica a gente nunca viu nenhuma reação alérgica devido ao iodo, né? Então, assim, esse iodo que a pessoa vai ingerir, né? Boa pergunta. O iodo radioativo é tomado, é injetado, é líquido, é sólido? Como é que é isso? É via oral. Via oral. Ele pode ser líquido, ou então ele vem em cápsula, um pó dentro. No passado... Cápsula de iodo é aquelas que a Rússia distribuiu lá de Chernobyl. É um estoque. Ou não distribuiu, não distribuiu, né? Mas assim, tem... na Europa, no passado tinha injetável. A gente teve uma vez
um paciente que não ingeria de jeito nenhum e teria que fazer injetável. A gente não conseguiu fazer para esse paciente Provavelmente por um especificamente. mecanismo de produção, né? E aqui no Brasil a gente não tem ele injetável, né? Então, assim, ou ele é líquido ou ele é com cápsula, Isso, mas ingerido via oral. Um pó dentro da cápsula, tudo via oral. Então, eu tomo esse iodo... Normalmente é líquido, né? É líquido. O que mais É vocês líquido, usam é líquido, né? É mais fácil de fracionar também, você precisa tanto, né? E a cápsula vem engessada, vem naquela Tantas quantidade certa, você não pode abrir a cápsula e espalhar aquele pó. Entendi. Vocês não podem manipular, né? Manipular, fracionar. E ele não tem... É como água, não tem Tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. Você toma assim... Não tem aquela cor do Lugol lá, aquela cor de iodo dentro. de iodo, né? Os pacientes acham que veio uma coisa brilhando, eles... Teve paciente que me perguntou, o que tu tá me dizendo que eu tomei iodo? Como é que tu vai me provar? Porque eu não senti gosto, não vi cor, não vi nada. Não E uma senti coisa nada, não interessante senti também radiação, não que os senti nada. pacientes questionam é a questão da apresentação, né? O volume, muitas vezes, em 1, 2 ml. Uma coisa ínfima. Que a gente dilui em água mineral mesmo, né? Para ter uma maior... Para ficar mais fácil de tomar. Mais fácil de tomar e ter um aproveitamento melhor, né? Outra coisa é que o ser humano não tem um órgão próprio para perceber radiação, né? Sim. A gente percebe várias coisas, mas a radiação não percebe, né? Percebe só os efeitos da radiação, Os né? efeitos é depois, mas depois, a né? presença dela, Depois. Mas tem algum animal que consegue perceber radiação? Eu Não. desconheço. Acho que não, né? Acho que não é... Mas é uma... E, Aurélio, então quer dizer que o iodo só entra na célula de tireoide, de câncer de tireoide ou tireoide benigna. Como é que é essa relação com os outros órgãos? Tem algum outro órgão que também capta esse iodo, que tem essa proteína NIS? Como é que funciona isso? Tem expressão em outros órgãos também, né? Então, existem então cálculos que podem ser feitos, e já existem tabelas da irradiação que pode ocorrer em outros órgãos, né? Órgãos-alvo, né? Daquilo ali. E a gente tem uma preocupação nisso justamente em tentar determinar qual é a melhor atividade possível, assim, né? A mais eficaz e a menos tóxica, né? Vamos dizer assim, considerando todos os órgãos e a própria tireoide. Né? E que órgãos são esses que também são afetados, que também captam alguma coisa? Glândulas salivares são bem sensíveis, elas captam bastante, né? Um pouco em pulmão, fígado, né? Ele tem uma eliminação via renal, então ele passa pelo sistema urinário também. A gente tem preocupação em não irradiar muito esses órgãos, né? E um bastante crítico são as glândulas salivares. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado com elas, porque elas podem sofrer uma lesão actínica, né? Uma lesão da radiação. E ter efeitos aí até crônicos. Tem algumas medidas que podem ser feitas para tentar reduzir isso daí. Né? Mas mesmo assim alguns evoluem com alguma disfunção transitória. E aí em alguns meses aquilo reverte normalmente totalmente, né? Sim, mas alguns ficam com uma disfunção crônica. Porque tem aquelas, eu sempre também explico para os pacientes que metabolicamente as células da tireoide que vão metabolizar, porque vai metabolizar, vai entrar na via ali, né, transformar pela tireoglobulina em hormônio. E tem outros que são fisiológicos, onde que a radiação ela vai passar. Né? Então, como é o caso das glândulas salivares, elas não vão metabolizar o iodo, e sim vai passar. Então, onde o iodo passa, a gente tem essa preocupação realmente de tomar algumas ações para que o iodo fique o mínimo de tempo possível. Né? Então, por exemplo, essa questão que o Dr. Aurélio comentou sobre as glândulas salivares, é uma das coisas que nos incomodavam muito, porque os pacientes ligavam direto, né? Falando a respeito desse efeito, né, ficava com perda do paladar, questão também da perda de salivação, e aí hoje a gente adota alguns artifícios ali para minimizar isso e tem bastante eficácia, porque diminuiu bastante, porque era do tempo ainda que os pacientes ligavam sempre se queixando. A gente no consultório vê poucos efeitos, assim, os pacientes não reclamam tanto pra gente de glândula salivar, xerostomia, que é a boca seca. E eles comentam o que a gente faz. Alguns comentam. A caipirinha? Eles comentam, mas o que vocês fazem? Então, a gente tenta estimular o esvaziamento rápido da glândula salivar, para que ele fique menos tempo possível lá, né?
em contato com as células, né? Então a gente usa os cialogogos, que são substâncias que vão provocar a salivação. Balas ácidas, né? E fazer bochecho com uma substância ácida. O que a gente usa lá é suco de limão. Fazer bochecho. Só a gente fala, a gente já... quando eu falo, eu digo assim, ó, a gente vai dar um suco bem puro de limão. Quando eu falo para os pacientes já dá uma ligada. Você não sentir, sim, é isso que a gente quer. Porque ele está... Aí contrai aquilo ali, né, e elimina. Então, quanto menos tempo ficar, melhor. E é uma hidratação boa também, é interessante. Porque vai provocar uma diurese acentuada, né? Então, a gente estimula que tome muita água lá dentro, né? Para urinar bastante e eliminar aquele iodo que fica nos lugares que não interessa, né? O Aurélio e Thiago, eu tenho uma pergunta. Na verdade, assim, eu queria que vocês explicassem mais ou menos como é que é o processo, mas antes da gente entrar nessa parte de processo, o paciente vai, tem uma consulta, com quem é consulta, como funciona a dinâmica de vocês da iodoterapia, acho que é interessante porque você falou no começo que começou lá com o hipertireoidismo, né? Em que casos o iodo pode ser usado para tratamento, né? E para diagnóstico também, né? Que vocês falaram. O que a gente pode usar? O iodo é usado para diagnósticos em quais exames e para tratamento em quais casos, basicamente, assim? A gente tem as cintilografias, né? Que podem ser feitas com o tecnésio e com iodo. Geralmente a gente faz com o tecnésio e faz teste de captação do iodo em 2 e 24 horas, para ver a atividade, aquele turnover, né? Se está muito acentuado, num hipertireoidismo muito grave. A cintilografia é basicamente utilizada para tireoides hiperfuncionantes. Diagnóstico. Né? Diagnóstico. Né? Aí você pode ter lá nódulos que são hiperfuncionantes, autônomos, por exemplo, que vão suprimir o restante do parênquima. Então você vê um nódulo muito saliente, captante daquele material radioativo e o parênquima entrou e ele meio que sumiu, porque ele ficou suprimido ali, né? Então aí você faz um diagnóstico de, por exemplo, Plummer, um nódulo autônomo, né? Você pode ter um diagnóstico de um bócio, né, multinodular, que podem ter ali áreas hipocaptantes ou hipercaptantes que captam mais ou menos o material radioativo, né? Um bócio multinodular, né, que pode ser tóxico ou não, né? Mas avalia basicamente Graves, a função da glândula, né? A função, Hoje a gente... Não analisa a anatomia. Não. Analisa a função. Exatamente. A anatomia ela é muito melhor visualizada pelo ultrassom. Então a gente... o ideal seria associar as coisas quando se tem dúvida, né? Da natureza daquele nódulo, né? Se você não vai fazer uma punção e tal. Né? E muitas vezes consegue definir só com a cintilografia e o ultrassom. Né? E a Graves também, que é o bócio difuso tóxico, né? Ele tem uma característica, né, na cintilografia. E você faz o teste de captação também, que vai mostrar que está captando muito iodo, né? Ou não. Está trabalhando demais ali, né? Trabalhando demais. Então, basicamente, isso, né? Bom, e depois também na medicina nuclear você pode fazer PET, né? PET, mas aí é um outro departamento, né, de uma doença aí que é mais agressiva, né? Um câncer mais agressivo, que está fora de controle, por exemplo, né? E de possibilidade de diagnóstica, de metástase, né? Então. E o tratamento, ele começou então com hipertireoidismo, usando o radiodo para tratar hipertireoidismo. Começou com doença de Graves, né? Um bócio difuso tóxico. Mas depois se viu também que poderia se tratar nódulos autônomos também, né? Com uma dose um pouco maior. A gente usa uma dose um pouquinho maior para o nódulo autônomo. E bócio também difuso, né? Às vezes bócio mergulhante. Algumas situações em que está fora de possibilidade cirúrgica, né? Muitas vezes pela condição clínica do paciente. Esse paciente não tem como operar, né? É um risco alto. Aí você tem a possibilidade de dar o iodo para tentar diminuir um pouco o volume daquela glândula, né? E melhorar os sintomas de hipertireoidismo, né? Se ele tiver, né? E, bom, então, isso é bem estabelecido, né? E também para câncer diferenciado de tireoide. Então, como um tratamento ele pode ser adjuvante, né? No pós-operatório da tireoidectomia para fazer a ablação daqueles restos, né? que ficaram. As células que ficaram. Tanto as células tumorais como as células de tireoide normais, porque elas vão ficar produzindo a tireoglobulina, que é um hormônio que a gente vai usar para segmento depois, né? E aí a gente vai perder esse parâmetro se ficaram algumas células normais produzindo, a gente não vai saber, né? Se o tumor está controlado ou se ele está voltando, por exemplo, recidivando.
E as metástases de tireoide, né? E o tratamento depois de metástase, exatamente. Uhum. Tanto no Então, basicamente, a gente engana a célula, joga um inimigo dentro da célula de tireoide ou de câncer de tireoide para destruir o tecido tireoidiano, destruir essa célula. Exatamente. Né? E a gente faz uma privação de iodo, um preparo com privação, para que aquela célula fique muito ávida pelo iodo que vai vir, que ela não sabe que é radioativo, né? Uhum. É tipo um suicídio. De privação e estímulo, iodo, também. Fora o estímulo com TSH elevado, né? Ô, Thiago, o que é a diferença? Porque assim, a gente vai fazer um pedido de iodo e vai lá, 30 miliquirris, 100 miliquirris, 150. O que é essa dose aí? Que as pessoas chamam de dose, mas não é dose. É atividade. Justamente. Né? Isso aí. Na realidade, dose é uma quantidade de alguma coisa, né? Atividade é porque, assim, na medicina, tanto em radioterapia como medicina nuclear, existe o conceito claro pela conceitos da radioatividade, que é o conceito de dose. O que é dose? Dose é uma energia depositada num volume. Né? Então, por exemplo, numa radioterapia convencional, essa extracorpórea, a gente calcula o quanto o feixe tem que entregar naquela área calculada, né? Para a gente depositar aquela energia. Né? Então, eu tenho uma dose, que no caso, nesse caso é o Gray, né? Que é a unidade, né? Então, o que a gente deveria prescrever era uma atividade de 100 miliquiri, uma atividade de 30 miliquiri, né? Uhum. E então, é isso que é a diferença. O que a gente quer, na realidade, é fazer isso, depositar uma energia naquela célula tumoral, naquele tumor, naquela metástase, para aquela energia causar os efeitos deletérios daquela doença, né? Uma coisa que eu queria falar até um pouco antes, assim, o iodo, voltando a falar do iodo, né? Até porque a questão do teranóstico, né? Por que o iodo tem a propriedade teranóstica? Porque ele emite 2 tipos de radiação. Né? No decaimento do iodo para se tornar estável, ele emite 2 tipos de radiação. A radiação particulada, que é a radiação beta, né? Que são partículas, e a radiação gama, que são ondas eletromagnéticas como o raio-x. Né? Essa radiação gama é que a gente se utiliza para fazer a imagem. Por exemplo, até não comentamos, mas a gente também faz os exames de cintilografia de corpo inteiro, ou PCI, pesquisa de corpo inteiro, para estadiamento da doença, que também é feito com iodo, só que daí a gente dá uma atividade bem baixa, né? Porque a gente não quer lograr dos efeitos terapêuticos e sim do diagnóstico. Né? Assim como quando a gente faz cintilografia da tireoide com iodo, a gente dá uma quantidade muito pequena, porque a gente só quer ver a tireoide, não quer tratar. Então, por isso que o iodo tem essa propriedade teranóstica, que além de que as células da tireoide absorvem o iodo, aquele iodo ali na célula vai emitir essas dois tipos de radiação, uma que vai servir para terapia, porque o que serve para terapia é a partícula beta, que tem um caminho pequeno, então aquele caminho que ela percorreu, ela vai dissipar a energia, que é a dose. Então eu preciso depositar aquela dose num caminho pequeno, que o iodo, a partícula beta do iodo, ela caminha, vamos dizer assim, em média 1 milímetro. Entendeu? Então ela vai depositar aquela energia em 1 milímetro. E já a radiação gama, ela vai atravessar o paciente. Entendeu? Então eu não quero usar a radiação gama, claro que o paciente é exposto, mas a radiação, a energia, a dose não vai ficar depositada nela. Agora, a energia da partícula beta vai ficar depositada, que é isso que a gente quer. Tá? Então, esse conceito de dose é o que a gente quer para lograr do efeito terapêutico. Depositar uma energia. E já a atividade, que é a unidade que mede a quantidade de material radioativo. Né? Então, o conceito de atividade é o número de desintegrações que aquele material radioativo está desintegrando por unidade de tempo. Né? Então, unidade no Sistema Internacional de Unidade é o Becquerel, que é uma transição por segundo. Né? E a gente usa usualmente o miliquiri, porque é uma unidade mais brasileira, né? Polarizou. Acho que se tu pedir para fazer em outro, eu não sei fazer, não. E até porque vou ter que estudar. 3.700 megabecquerel é um miliquiri. É um becquerel. Mas, assim, tá vindo uma nova norma da CNEI que eles estão querendo voltar com o sistema internacional. Vão ter que mudar as prescrições. Vão ter que reaprender tudo agora.
Ou usar uma calculadora, né? Uma tabelinha. Nós aqui, a gente acaba... Porque o número... Até por isso que ficou brasileiro, né? Ele abrevia as coisas, então ficou mais no Brasil usado o miliquiri, porque é um número mais curto, né? A gente só fala mili. Miliquiri. Também. É que nem metro e jarda, né? Agora vai ser em jarda. Pô, agora vai dar uma confusão isso aí, né? Uma coisa interessante, só completando o que o Thiago falou, da radiação beta, que ela caminha pouquinho no tecido, né? Então, isso é muito interessante. E a alfa, menos ainda, que a gente usa para fazer tratamento. Qual que é o interesse disso aí? É que ela preserva o tecido sadio em volta. Sim. Porque ela vai onde está concentrada, né? Não é como uma radioterapia externa, né? Que ela vai... E o iodo 131 também tem partícula alfa? Não. Tanto que a partícula alfa, até no meio da medicina, a gente não se usava. Não se usava. Por quê? Porque o poder deletério é muito grande. Porque o depósito de energia, pensa em uma bolinha de gude como uma bola, né? Muito grande. Muito grande. Então, o depósito da energia dessa bola grande, dessa partícula, é muito maior do que uma partícula pequenininha. Entendeu? Então, a gente não achava que um dia iam usar materiais radioisótopos emissores, alfa-emissores, para tratar. E hoje, na medicina nuclear, a gente já tem alguns tipos de tratamento que a gente já está usando terapia alfa, onde que tem uma resposta maior, né? Até como o doutor Aurélio comentou, porque ela percorre menos, então atinge menos tecido próximo, né? Dissipa menos, né? Um curto caminho, né? E o que tá vindo agora é essas terapias. Não sei se um dia vão fazer um iodo com... que se usam isso? Hoje a gente faz lá na clínica. E para quais tumores? Próstata. Hoje a gente usa... Hoje você faz já tumor neuroendócrino também. Né? E câncer é metástase ósseas, né? A gente usa o rádio, 223, e a gente usa o actínio também. Não tem no Brasil ainda. Não tem no Brasil ainda. Mas logo vai ter aqui. Poxa. Você voltou na iodo. Você falou que isso é por um reator nuclear. Há um tempo atrás a gente teve atraso, né? Saiu na mídia uns 2 anos atrás, né? Que faltou iodo por problemas de orçamento. Então, isso no Brasil é produzido por quem? Aonde? Como é que é isso? Existe uma estatal brasileira que é a CENEM, que tem um órgão que é o IPEM, que é dentro da USP, né, em São Paulo, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né? Então, alguns materiais, eles mesmos produzem, né? Que são principalmente materiais que são produzidos in situ, né? A gente não falou dos outros iodos, mas tem iodo 125 também, que também a gente usa para diagnóstico de tireoide e mapeamento, só que é de difícil acesso e caro, né? E é um elemento que não emite beta, emite só gama. Então, para diagnóstico é o melhor. Então, eles produzem em São Paulo, no IPEM. E o IPEM, o iodo 131, como outros materiais que abastecem as medicinas nucleares do Brasil, são vindos de reatores do mundo inteiro, de fora, né? Então, até a gente vinha comentando sobre isso, a gente está passando por uma crise no fornecimento do molibdênio, que é o elemento pai do tecnécio, que é o que a gente mais utiliza para exames de cintilografia na medicina nuclear, né? Por quê? Porque fechou alguns reatores na Europa, né? Então já tem alguns reatores que estão para ser desativados por questões de ambientais, questões públicas, né? Quem morar perto de reator, enfim. Então esses reatores param por uma manutenção, algum problema para o abastecimento. Esse problema que deu, acho que foi em 2021, final de 2021, 2022, foi um problema que daí dizem que foi falta de pagamento do governo, né, para os fornecedores, no qual eles pararam de fornecer, né? No período da pandemia era uma coisa óbvia também, a gente ficou um tempo, porque não estava chegando aviões no Brasil, né? E uma coisa bem importante, assim, que a gente passa para os pacientes, e eu comento sempre com eles, é a questão, tipo, todo paciente, quando a gente cancela o exame, o tratamento, está tudo programado, o nosso agendamento confirma, na sexta-feira, os tratamentos da semana seguinte, o paciente todo preparado, naquela ansiedade, no preparo, em dieta, hipotiroideu, então... E aí chega na segunda-feira, a gente recebe um comunicado do IPEM, diz, não vão receber o material ou vão receber
pouquinho do material que não vai ter. Então a gente liga pro paciente e os pacientes, eles não acreditam. Eles dizem, mas vocês não têm esse material em estoque. Vocês se desorganizaram. Vocês não, agora vocês estão me mandando esse comunicado. Então a gente sempre bota num termo de consentimento, a gente, nas orientações, a gente sempre frisa, e nas entrevistas que a gente faz, a gente também ressalta muito isso, porque eles acham que é uma coisa que depende da gente. Claro. Né? Então, o material tem uma meia-vida física, né? Você usando ou não, ele vai acabar. Vai e eu tenho que explicar isso porque eles não acreditam, porque você não tem estoque. Então, quanto tempo dura em média depois de produzido? O iodo ele tem uma meia-vida física, o tempo de decaimento é de 8 dias. Então, por exemplo, eu tenho uma dose de 100, daqui 8 dias eu vou ter 50. Tá? Então, ou eu venho para tratar o paciente, marco o paciente para quarta-feira. Na quinta-feira eu já não tenho mais o 100. Eu já tenho 90 e poucos. Então, isso aí tem que ser realmente uma coisa programada, né? Porque vem de São Paulo, chega em você. Ele já vem de São Paulo numa dose maior, chega aqui, tem que dar calibrado tantos miliquiri para tal dia. Para chegar naquele dia ali. Ele já vem com mais que é para ir decaindo, né? E é por isso até que a gente não usa as cápsulas, porque as cápsulas ficam engessadas. E aí muitas vezes a gente não consegue. Por exemplo, tem uma dose de 150 e o paciente deu um problema com o paciente, o TSH não levou, deu problema, como é que eu vou usar? Então eu tenho que calcular para aquelas 150 chegar em 100 e ofertar para um paciente. Para um outro, fazer um remanejamento ali. E por isso não dá para ter em estoque. Se dura uma semana, não isso tem bagunça a agenda toda, porque não é só uma... tem esse fator de decaimento que corre paralelo, assim, né? Claro. Na agenda. Bem complicado isso. E falar em agenda, como é que é essa jornada do paciente? Como é que o paciente chega? O que ele tem que fazer? Como é que ele anda dentro da clínica de vocês? Como é que funciona isso? Isso aí foi desenhado, foi bem complicado chegar no ponto que está hoje, né? Várias idas e vindas. Então ele passa basicamente pelo médico, pelo físico e pela nutricionista. Né? Então ele tem essa jornada aí. Às vezes presencial, às vezes telemedicina, né, que ficou bem acentuado durante a pandemia. Sim. Né? E a gente conseguiu fazer vários atendimentos assim, né? Então tem uns que preferem vir, né, e outros que moram longe, então a gente consulta eles pela internet. Né? E aí você faz uma avaliação clínica nele e pede alguns exames de sangue. Você tem que ter certeza que a pessoa não vai estar grávida, não vai engravidar. A gente pede para não engravidar por 1 ano, por até um excesso de zelo, assim, né? Mas 1 ano é um tempo bem tranquilo, né? E conforme a situação, a gente avalia também se o hormônio pode ser suspendido ou não. Muitas vezes, por uma condição clínica do paciente, ele não pode suspender o hormônio, né? Tem uma doença cardíaca grave, uma doença psiquiátrica, enfim, várias situações em que às vezes a gente tem que comunicar com o médico assistente e trocar essa ideia, né? Muitos já vêm com essa prescrição, né? De um TSH recombinante, mas muitos não. E aí a gente descobre que o paciente tem uma situação clínica que é perigoso suspender o hormônio, né? Pode piorar muito. Então tem essa avaliação médica, aí tem a avaliação com o físico, que vai fazer toda essa explicação, né? Que o Thiago já falou. Os cuidados pré e pós, né, tratamento, e passa com a nutricionista, nossa nutricionista, que vai dar toda essa orientação de dieta e preparo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Quer dizer, aqui para nós é daqui a pouquinho, né? Para quem tá em casa é semana que vem. Semana que vem. Porque a gente dividiu isso aqui em 3 partes. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar, que a gente não perguntou dessa primeira parte? Que eu quero perguntar. É que daí deixa pra segunda, Mas a gente vai conversar isso no próximo episódio. Vamos conversar sobre isso no próximo episódio. Eu não vou despedir eles, porque o Thiago vai voltar ainda no 3º episódio, e o Aurélio vai continuar os 3 episódios aqui. A gente só vai fazer uma troca rapidinha do Thiago pela nutricionista, mas a gente vai encerrar esse episódio, vocês só vão ver essa troca na semana que vem. E na semana que vem a gente vai falar sobre a preparação para iodo, o que pode, o que não pode, não para. E como que é isso, né? O que o paciente vai ter que cuidar antes, o que vai cuidar depois, essas coisas todas. E aí o Thiago vai voltar no 3ª semana, porque a gente vai falar daí sobre complicações, né? Com a alta ali que ele falou, a alta médica, a alta do físico, vocês vão ver daqui 2 semanas. Mas a gente vai gravar tudo junto. Então eu já vou saber a resposta, vocês não. Fiquem aí, não vão embora, que semana que vem a gente tem um novo episódio
que vai continuar esse daqui, né, Daniel? Então vamos deixar para agradecer Aurélio, Thiago. No final. Não, não podemos esquecer no próximo de agradecer a Adriana, a nutricionista. A gente vai fazer uma bagunça. Esse negócio de gravar 3 episódios vai virar uma bagunça. Mas muito obrigado para vocês que estiveram aqui com a gente. Pessoal. Semana que vem a gente continua essa conversa. Um abração. Tchau, tchau.